Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 137º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok. Continuamos de férias, ok. Segunda semana de férias, concluída, ou quase concluída. E vamos a caminho da terceira. E são 15h30 e eu não estou com sono. Estou bué da mole, meu. As férias estão-me a deixar bué mole. Mas continuamos aí na luta, ok? Continuamos aí na luta da produção de conteúdo, ok? Apesar de não sei até que ponto é que não era melhor ter feito férias de podcast, ok? Porque eu vou falar por mim, eu não ouço nada de férias. De férias, peço desculpa, só ouvi 2 Nerdcasts e um às 6h30 no portão, acho eu, foi o que eu ouvi. Por isso tenho, sei lá, vou chegar ao fim das férias para aí com uns 60 episódios de podcasts para ouvir. Eu prometo que vou ouvir todos e vou dar feedback quando os ouvir, mas... É aquela altura em que quero completamente esvaziar a cabeça, ok? Vou no máximo ao cinema, ver uma cena ou outra, porque aí é tranquilo. Agora, música, podcasts, nada. A única cena que eu queria ouvir era o novo álbum do Kanye West, o Donda, porque o pessoal está a criar bué hype de quem viu as lives da apresentação e o caralho. Mas o gajo não quer lançar o disco. Prometeu já que ia lançar na semana passada e agora que ia ser ontem e nada. Por isso, eu estou a gravar no dia 7 de agosto de 2021, sábado, ok? Só para terem aquela noção temporal da cena. Estou a gravar depois de ter visto a alta definição com a Patrícia Mamona, ok? Em que, mais uma vez, demonstra que ela, além de ser uma boa saltadora, gira, também é engraçada e fofinha, por isso, basicamente a mulher perfeita e a mulher de sonho para qualquer português. E também acabei depois do alta definição, vi os últimos minutos do Brasil-Espanha na final dos Jogos Olímpicos masculinos de futebol. E o Brasil também ganhou, por isso. Mas então, vamos lá começar. Antes de ir de férias, eu cortei o cabelo, ok? Porque está bué calor e então para teres mais liberdade e quase para assumir a careca, porque mais cedo ou mais tarde terás de o fazer. Então fui cortar o cabelo pentum, ok? Ao barbeiro do costume, que acho que não ouve este podcast, só mete likes nas minhas fotos. É suficiente, acho que é uma relação aceitável, ok? Senão não posso criticá-lo no podcast. Então estou lá a cortar. Depois ele vem sempre com aquelas conversas loucas, meias teorias da conspiração e o caralho. Eu acho que já contei aqui algumas no início da pandemia de que foi a China que produziu o vírus para vender bué de material e o caralho. E essas cenas. E depois quando começou a produzir as vacinas, foi a China porque já tem o vírus e assim claro que foi das primeiras a produzir vacina porque já sabe o que é que tem de fazer. E eu, ok, está-se bem. E claro, eu estava sempre a tentar-me desviar do assunto de vacinação porque sabia que podia ter ali uma desilusão, ok? E então estávamos a falar das medidas, na altura ainda não tinham sido aprovadas estas novas medidas, que eu, se querem que vos diga, ainda não vi muito bem, só sei que, basicamente, o certificado digital vai ser a regra, o que eu acho bem, e a minha previsão é esta, para 2022, se não tiveres certificado digital, provavelmente não vais poder fazer nada, sei lá. Queres ir ao supermercado, certificado digital ou então teste negativo. E as pessoas, mas isso vai contra a minha liberdade. Tomas a vacina, tomas a vacina. Das pessoas que eu conheço e que têm idade para ser vacinadas, acho, ok, não digo 100%, mas uns 90 e qualquer coisa por cento está a tomar a vacina. E ainda ninguém faleceu, nem ninguém apanhou o 5G, o que é uma tristeza, ok? Mas também percebe-se porque se o 5G viesse na vacina, o Salvador Martinha deixava de ter propósito a anunciar isso na nós. Estás a perceber? E então, é o Salvador Martinha na nós e a Inês Castelo Branco na Mel. Por isso, Mas então, como eu estava a falar da vacinação, e então estávamos a falar, não sei o que mais. E eu disse para parar a barba e disse, se calhar vai ser a última vez, porque daqui a pouco já não precisamos usar máscara. Ele, tu acreditas mesmo no Pai Natal? E eu, se estás a dizer isso, então é porque já tomaste a vacina.
E eu então lancei a apostinha de pescado. Eu, pá, se todos formos vacinados, como estamos a ser, acho que no futuro não precisamos usar máscara. Ou pelo menos conseguimos ter mais liberdade. E ele, e tu já foste vacinado? Eu já tomei a primeira dose. E ele, eu ainda só vou ser para setembro. E eu, só para setembro? Ele, sim, tenho muito trabalho para fazer. E é tipo, pá, tu no fundo só queres uma desculpa. Isto faz-me lembrar um gajo que trabalha comigo e disse: eu só vou ser vacinado quando o centro de saúde me chamar. Ser eu a agendar a vacina, acho que é passar à frente das outras pessoas. E é tipo: opá, não queres tomar a vacina? Admite só, meu. Para que é que tens aí com merdas? É tipo, foda-se. Não, meu, admite só. Parece quase aquela notícia que agora deu que membros de grupos fascistas estão entranhados no Chega e o partido fica surpreendido. É tipo, uou. Estás surpreendido. É a mesma cena. Se mexes a tua pila de cima para baixo umas 50 vezes numa velocidade acelerada e a tocar nos teus pontos erógenos, ejaculaste. Uou, que surpresa, meu Deus, como é que isto aconteceu? Foda-se, quer dizer, tens um partido, cheira a fascismo, age como fascistas, falam como fascistas. Que surpresa, tem fascistas dentro do partido. Foda-se, caralho, meu. Mas nem era isso que eu estava a falar. Estava a falar das vacinas, ok. E então, meu, admite só que não queres tomar, meu. Admite só, quer dizer, onde é que estão esses negacionistas que antes eram bué negacionistas? Tipo aquele João Tilly, meu, que era bué negacionista e agora tomou a vacina, meu. Mas isso eu já tinha visto antes de ver no relatório da B, mas a parte mais engraçada foi um comentário no vídeo dele, ou caralho, a dizer: força João, espero que consiga extrair a vacina o mais depressa possível do seu organismo. Que é tipo, o quê? Vós achais que se o gajo tomar a vacina e se for cagar, achais que a vacina lhe sai pelo cu, meu? Meu Deus, olha aí, ou então o quê? Injetou-se com a vacina e depois ia meter uma seringa no mesmo buraco para puxar o líquido. O meu, a sério, eu adorava ser negacionista, meu. O mundo deles deve ser tão mais simples e tão mais engraçado. Mas, e pá, vamos ver. Eu provavelmente depois de setembro vou cortar o cabelo novamente e vou ver se ele tomou a vacina ou não. Porque agora eu vou tomar a segunda dose no dia 12. Por isso depois, não sei ao fim de quanto tempo é que se pode tirar o certificado, mas então depois já fico seguro. E pá, espero que continuem assim. A minha irmã também vai tomar a vacina dela daqui a pouco, que ela só tem de tomar uma dose porque já apanhou o Covid. A miúda também já marcou a dela, a primeira dose. Os pais também já tomaram as duas e pá, está toda a gente protegida, meu. Amigos também, os mais próximos já tomaram, ou tomaram a Janssen, que é só uma dose, ou então tomaram a primeira dose, ou caralho. Por isso é que importa, meu. Isso é que importa aí. Meu, vamos ser todos vacinados. Até porque, eu até me esqueci de apontar isso aí. Mas pá, se formos vacinados, pode ser como já estão a aparecer aí mais cenas. Por exemplo, para mim, que gosto de cultura, estão a aparecer mais concertos. Sei lá, o North Music Festival vai se realizar. Uma cena que se calhar era inesperada. O Lagosto em Guimarães também se vai realizar. Temos o Devesa Sunset em Famalicão, assim, também se vai realizar. E essa cena é fixe, pode ser que aos poucos se vá a realizar cenas, tipo como agora, pessoal nos estádios, pode ser que se o pessoal estiver todo vacinado, pode ser que, sei lá, não sei se a lotação é para 50, mas se estiver todo vacinado já possa ser 100% novamente. Estás a ver? E pá, acho que é o caminho natural das cenas. E o pessoal que diz, mas tipo, obrigas-me a tomar a vacina, vai contra as minhas liberdades. É tipo, se tiveres de viajar, sei lá, para Angola, também não tens de tomar a vacina da febre amarela, não é obrigatório, ou da malária, ou caralho. Essas vacinas não são obrigatórias? Ou é só recomendado? Eu tenho a noção que são obrigatórias, mas não tenho a certeza. E então o quê? Também estás a lutar contra as minhas... Também estás a ir contra as minhas liberdades. Meu, isso acho que já não cola, meu. Acho que já não cola. E ainda por cima, quando já foram distribuídas 4 mil milhões de doses no mundo... E tipo, acho que não houve assim nenhum escândalo, sei lá, 4 mil milhões de pessoas vacinadas, 40 milhões faleceram com a vacina. Acho que não, estás a ver? E nestes dias veio a notícia do Observador que este devia ser o título, a dizer de 100 pessoas internadas nos cuidados intensivos
98 não têm a vacinação completa, mas não, o título foi de 100 pessoas internadas nos cuidados intensivos, 2 tinham a vacinação completa. E pá, imagina, antes de 100 pessoas, 100 não tinham a vacinação completa e provavelmente dessas 100, sei lá, 10 faleciam. Agora, se calhar, dessas 100 pessoas, das 98, pá, correm o risco, sei lá, se 5 não tiverem nenhuma vacina, correm o risco dessas 5 falecer. Por isso, pá, acreditem na vacinação e vacinem-se, meu. Não dói assim muito, ok? Não dói assim muito. Ficas depois 2 dias meio anestesiado, mas pá, quem nunca ficou anestesiado depois de tomar alguma cena, ok? Mais cena. Outra cena que eu fiz, cortar o cabelo foi antes de ir de férias. Das primeiras cenas que eu fiz quando voltei lá de Cabanas, pá, voltei ao Valorant, verdade, verdade. E foi bem engraçado, porquê? Porque eu só joguei uma partida no sábado antes de editar. Porque foi, deixa ver se corre bem, deixa ver se eu ainda estou com a mira boa. E pá, estava com a mira bué louca. Consegui ganhar a partida, então foi tipo, ok, tá uma sensação positiva, por isso não vale a pena, por isso não vale a pena estragar o mood, ok? Está um mood positivo, não vale a pena estragar. Depois, o podcast, meu, demorou-me, já estava desabituado de editar. Demorou-me bué a editar, estava a procrastinar bué, estava bué mole. Depois lá consegui editar e depois tenho jogado ao longo desta semana. Continuo em bronze 2, ok? Eu queria subir para prata, mas está muito complicado, meu, está muito complicado, porque aparece sempre, ou aparece um troll, ou aparece pessoal que não sabe jogar, e pá, eu acho que no CS isso também se aplica, mas acho que no Valorant se aplica mais, que é, além de teres boa mira, precisas de ser inteligente a jogar. E há pessoal que, pá, não sei, ou não é inteligente ou então é só troll, porque, por exemplo, estás numa partida em que faltam 10 segundos, estás 1 contra 1, tu não precisas de atacar porque a pessoa ainda tem de plantar a spike e tu vais atacar do tipo, vou buscar mais uma morte. Para quê? Se corres o risco de morrer. Não, meu, escondes durante 10 segundos e ganhas a partida. Estás a ver? Esse tipo de cenas. Há outro pessoal que, sei lá, tem os poderes todos para usar e não usa e morre quando podiam usar um poder e facilmente matar. Estás a ver? E isso irrita um bocado, mas também não podíamos ser todos super inteligentes a jogar. E mesmo quem é inteligente, que eu acho que sou inteligente a jogar, muitas vezes também cometo esses erros e é tipo, foda-se, José, é sério que fizeste essa merda. Mas Mais cena. Ok, estes dias também fui às compras com a minha mãe, ok? E quero só destacar 2 momentos. Foi um momento em que ela encontrou uma amiga e começaram a falar do que ambas partilhavam no Facebook, e então foi tipo, ok, então a minha mãe é uma adolescente de 15 anos. E depois a amiga despediu-se com adeus, depois vemo-nos no Face. E foi tipo, ok, és uma cota que quer ser fixe, bizarro. Mas e o outro momento, meu, é que eu vi um gajo que parecia bué o Joe Exotic, meu. Um gajo todo tatuado, com aquelas tatuagens de gosto duvidoso, ok? Piercing na sobrancelha, ok? Que é cada vez mais raro. Acho que é um piercing que está em vias de extinção. Mullet, ok? Cabelo assim comprido só na parte do pescoço. A única cena que lhe faltava era aquela barbicha bizarra. Do resto parecia bué, meu. E depois estava com uma camisola de um clube de futebol. Devia ser um clube lá da terra. Lá de alguma freguesia de Guimarães. Lá com o nome dele escrito, que era só um apelido, tipo Novaes ou caralho. Mas bué bizarro, meu. Bué bizarro. É aquele momento em que tu... eu conheço esta pessoa de algum lado e depois... não. É só de uma série de TV. Ok. Mais cena. Outra cena que aconteceu... Pá, quem ouve este podcast há algum tempo sabe que eu tenho então um miúdo que andou comigo na escola desde os 9 anos, ok? E que nos últimos 2 anos não tínhamos falado muito por causa de uma piada que eu disse e a namorada não achou lá grande graça. Pá, estes dias eu notei um aproximamento da parte dele, porque estes dias mandou-me uma mensagem no WhatsApp com uma música a tocar e disse, que música é esta?
E eu fui tipo, ok, estou a perceber o que é que queres fazer, mas não vou dizer, porque é que não usas o Shazam, caralho? Não, foi tipo, ok, estás a fazer um esforço, curto, porque tinhas de ser tu a fazer o esforço, porque eu não tive culpa. Ok, eu não tive culpa. Eu não tenho culpa das pessoas não terem sentido de humor. Ok, está bem que a piada era de uma página de frases de merda, mas pá, foi há 2 anos, ok? Hoje em dia se calhar já não replicava uma piada que vi no frase de merda, mas as pessoas também evoluem. Mas então, depois fomos trocando umas mensagens até que ele disse, tenho uma cena para te mostrar, precisamos de tomar café. E eu, ok, está-se bem. Depois ainda adiou 2 vezes porque tomou a vacina da Johnson e basicamente estava todo anestesiado. E pá, eu quando ele me ligou e disse, tenho uma cena para te mostrar, apareceram várias opções na minha cabeça. A primeira era, ok, vai-se casar. A segunda é, ok, separou-se e quer mostrar a nova namorada. A terceira era, ok, vai ser pai e quer falar sobre isso. Basicamente eram essas terceiras opções. Por carro, sabia que não tinha trocado porque eu tenho visto o carro onde ele trabalha e tal. Mas eram essas as opções. Então, a primeira estava certa. Acho que foi essa a primeira que eu disse que vai-se casar. E pá, é fodido porque é um choque de realidade do caralho. Porque, primeiro, porque é um gajo que eu conheço desde os meus 9 anos, ou seja, já o conheço, vai fazer 18 anos, ok? E ou seja, eu já o conheço, já o tenho na minha vida há mais tempo do que sem ele, estás a perceber? Porque tenho 27, conheço-o há 18, tive 9 anos sem o conhecer. E pá, é bué da bizarro, meu. É bué da bizarro porque, primeiro, o último casamento que eu fui foi há uns 5 anos e o casal já se divorciou, por isso não sei se me convidar para o casamento terá sido a melhor opção, mas eu fiz a minha parte, que foi, aceitei o convite e perguntei para aí 3 vezes, é isto que queres fazer? E pá, eu acho que é isto que um amigo tem de fazer. Tens a certeza que é isto que queres fazer? Se a pessoa te responde 3 vezes que sim, então pronto, meu, então só tens de apoiar. É um mood totalmente diferente do meu, porque eu neste momento o casamento está bué distante, mas tipo, sei lá, está mais perto de apanhar um voo com o Jeff Bezos do que me casar, por isso estás a ver o nível de distância que isso está. Mas pá, é essa a beleza da vida, é não sermos todos iguais, ok? É essa a beleza da vida. Por isso, vai-se casar para o ano, vou estar lá e pá, terei de apoiar essa relação, não é? Acho que é isso que uma pessoa tem de fazer. E pá, o gajo é um miúdo porreiro, por isso há de ser feliz. E se ele acha que é a pessoa ideal, então que se case, e que seja pai e que more com ela e o caralho, e essas cenas que casados fazem, ok? Mas mais cenas. Ok, agora vamos ao tema mais grande deste podcast, quase como relatório de TV. Jogos Olímpicos. Que é o que eu tenho feito basicamente durante as férias todas. Acompanhar Jogos Olímpicos. Primeiro, uma recordação que me veio no outro dia à memória, que foi pouco depois dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. Nós no 7º ano começámos, acho que foi no 7º, começámos a falar dos Jogos Olímpicos de Atenas, os primeiros. Ok, a invenção dos Jogos Olímpicos. E então o professor pergunta quantas medalhas é que Portugal tinha ganho nos Jogos Olímpicos de Atenas e tipo, ninguém sabia. Só eu sabia. E é tipo, mas eu achava que era uma cena que toda a gente fazia no verão, quando havia nos Jogos Olímpicos, era tipo meter na 2 e acompanhar. Porque antes era na 2, agora até dá na RTP1 e o caralho. E então, em 2004, que medalhas é que ganhámos? Francis Obiquelo ganhou medalha de prata nos 100 metros. Sérgio Paulino, em ciclismo, também ganhou medalha de prata. E Rui Silva, nos 1500 metros, ganhou medalha de bronze. Acho que é isso, se não estou em erro. E pá, das poucas provas que eu me lembro, a do Francis Obiquelo é quase impossível lembrar porque é bué rápido. É tipo menos 10 segundos, já está. Ok? Mas a do Rui Silva, que eram uns 1500 metros, eu lembro-me bué porque o método dele era ficar cá para trás, ok? E só atacar tipo nos últimos 400 metros ou assim, ou nos últimos 200 metros. E então eu lembro perfeitamente disso, em que ele estava bué cá para trás
e depois, nos últimos 400 ou assim, vai começando a escalar lugares, que acho que foi essa a palavra que o comentador disse na altura, começou a escalar, escalar, escalar até ao terceiro lugar. E isso fez-me lembrar uma atleta, e eu agora lembrar-me do nome dela. Deixa ver. Acho que foi a que ganhou os 1500 metros femininos. Não, acho que é esta. Exatamente, é esta, caralho, é esta. A Sifan Hassan, em que ela estava numa corrida, não sei se... Ela aqui só parece que ganhou... Ela aqui nos 1500 metros ganhou bronze. E ganhou ouro nos 5000 metros. Em que ela estava... Nós estávamos a ver uma corrida ainda em Cabanas e eu disse à miúda, esta gaja tem o método Rui Silva de correr. Em que ela não ficou para o último, ok? Só que eu acho que devia ter sido nos 5000 metros. Porquê? Porque houve uma quebra no pelotão, ok? E ela então ficou em último... mas do primeiro grupo, ok? Não ficou cá para trás, acho que se tinham deixado de largar. E quando chegou outra vez aos 200 metros, 400, ela atacou até vencer a corrida. Aquilo eram tipo meias finais, ou caralho, para se apurar para a final. E então fez-me lembrar bué isso, e lá está, a beleza dos Jogos Olímpicos é também conhecermos estas histórias, tipo esta ação. Nasceu na Etiópia e é holandesa desde 2008 porque veio como refugiado, caralho. E tipo, é sempre bué engraçado não, bué interessante conhecer estas histórias. E agora cortamos para o comentador de Jogos Olímpicos, ok? Que eu depois até tive uma discussão, entre aspas, com o José Lopes. Ele é o Luís Lopes, acho eu. Acho que é o Luís Lopes, deixa eu procurar. Luís Lopes. Exatamente. Nasceu em 1955. Ok. Eu até tive uma discussão com o Zé Lopes no Twitter, entre aspas, em que ele disse: eu não discuto com o pessoal que o defende. E porquê é que eu estava a defender? Porque eu achei bué piada ter um comentador de atletismo a comentar política nos Jogos Olímpicos. em que basicamente o gajo atacava bué os Estados Unidos. O que, vejamos bem, é sempre bom, ok? Houve um tweet brasileiro que eu curti bué, que era: a nossa missão nos Jogos Olímpicos é torcer contra todos os americanos menos a Simone Biles e torcer a favor de todos os latinos com exceção da Argentina. E a primeira parte pode-se aplicar também para Portugal, e depois torcer por todos os europeus com exceção da França, porque eu quero que a França se foda, ok? Mas então, eu achei bué piada porque, sei lá, ele disse frases do tipo: estamos nesta economia neoliberal onde só o dinheiro importa e é por isso que não se aposta no atletismo como devia ser, e o caralho, tipo, a fazer esse tipo de críticas. E então eu achei interessante porque achei uma cena diferente, ok? Não é só um robô que está ali a comentar, ok? Claro que meteu o pé na argola em merdas, claro que houveram merdas que eu... a sério que era preciso dizer isto, do tipo, no triplo salto feminino, a dizer, Patrícia Mamona, uma atleta que enche sempre o olho de ver a saltar, não só pela sua técnica, mas pela sua beleza. É tipo, ok, desnecessário. Dizer que ficou em terceiro a espanhola, que era namorada do Nelson Évora, tipo, ok, não havia necessidade. Sei lá, dizer que outra atleta do triplo salto, uma americana que estava mais gordinha para as cenas. Depois o Zé Lopes disse que no peso, que elas que também não eram bonitas, e eu vi agora, foi na maratona também, em que ele disse, normalmente as corredoras da maratona não são tão bonitas, e tipo, ok, mas é tal cena, vamos lá fazer as contas. O homem nasceu em 55, ou seja, mais uma vez, teoria Nerdcast, o gajo está naquela idade do meu processo, ok? Ele está-se a cagar para o que o pessoal pensa. E outra cena que me veio à mente é a seguinte: há quanto tempo é que o gajo comenta atletismo? Bué. Quando é que o atletismo está tão presente como agora? Se calhar nunca, ok? Se calhar o gajo está habituado a falar, sei lá, para umas 1000 pessoas de madrugada, ok? E agora, sei lá, tenho umas 10.000 a assistir, ou umas 50.000. E o gajo já está com aquele mood que tem as 1000 pessoas, ok? É a mesma cena que eu estar aqui a falar para 20 ou 30 pessoas, a dizer este tipo de merdas, e de um momento para o outro, olha, o teu episódio foi ouvido por 10.000 pessoas, e eu, se calhar não devia ter dito estas merdas, ok? E atenção, eu não estou aqui a passar pano, só acho que criticá-lo acho bem criticar as merdas que o gajo diz, porque
Todos nós merecemos ser criticados quando dizemos merda. Agora, querer cancelar o gajo só porque disse aquilo, pá, acho que não. E depois, o pessoal disse, ele odeia o Pichardo. Meu, não sei até que ponto é que ele odeia. Eu sei que o gajo mencionou N vezes que o gajo era cubano. A cada salto ele disse, cubano naturalizado português e tal. Mas ele fez isso com outros atletas, por isso não sei se é algum ódio específico ao Pichardo. Não sei, meu. Mais triste foi a cena do Nelson Évora. Que é tipo, puto, tu já ganhaste tudo, meu. Tu não precisas disto, ok? Não precisas disto. É, sei lá, a mesma cena que teres um clube. Sei lá, olha, por exemplo, ontem tens o Sporting, que era campeão nacional em título, ou caralho. Ia jogar com o Vizela e perdia e tipo atacava o Vizela a dizer, não merecia ganhar. Estás a perceber? Não vale a pena, meu. Tens de provar dentro, eu ia dizer dentro de campo, mas dentro da areia. É assim que se diz no triplo salto. Tens de provar dentro da areia que és o melhor. Fora não vale a pena, meu. É a mesma cena que sempre que tens os grandes a criticar a arbitragem. Meu, só tens de jogar melhor. Só tens de jogar melhor. Tipo, tens melhores jogadores, tens um orçamento maior e vais criticar a arbitragem, meu. Foda-se. Joga, mas é. E é a mesma cena, meu. Nelson Évora. Salta, mas é. Acabou a carreira? Ok, meu. Calma. Deixa o miúdo, foi o que ele disse, meu. Deixa-me fazer a minha carreira em paz, meu. Não preciso que me ataques. O gajo já veio de um país distante, teve lá as razões dele para sair de Cuba. Foi o que eu li num tweet. O gajo escolheu o país que quis. O gajo era o melhor do mundo. Escolheu Portugal. Só temos de estar agradecidos, meu. E para quem não sabe, eu tenho mais ou menos em mente como se passou esta novela Nelson Évora Pichardo, que foi o seguinte. Eu estou a dizer de cabeça, espero que esteja certo que foi. Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, ok. Teve aquele investimento nas modalidades, ok. Chegou-se até a falar que queria trazer o Ricardinho para o futsal e o caralho. Transformou o hóquei do Sporting em alguma coisa, que acho que nem existia hóquei no Sporting e foi tipo campeão nacional em hóquei. Chegou a ser em handball e basquetebol também. E basicamente queria ter também o melhor triplo saltista, ou o melhor saltador de triplo salto, que não sei se triplo saltista existe. E então, foi buscar o Nelson Évora porque, era o melhor. E assim ficou com a Patrícia Mamona também, que também era a melhor, ok? E prova está que ela ganhou a medalha de prata, só não ganhou a de ouro porque a outra venezuelana, a sério, patroa do caralho, meu. A gaja parecia que estava no gozo e saltava de caralho. Mas, e então ficou com Patrícia Mamona no triplo salto feminino e Nelson Évora no triplo salto masculino. Ou seja, mais uma modalidade que o Sporting ia dominar, certo? Não é bem assim, porquê? Porque o Nelson Évora era do Benfica. E então, o que é que o Benfica fez? O Benfica foi procurar qual é que é o triplo saltista que pode derrotar o Nelson Évora. Então, encontrou o Pichardo, ok. E basicamente contratou, ok. E o Nelson Évora achou isso como um ataque pessoal. Pá, não sei, porque basicamente tu saíste do clube e o clube contratou outra pessoa, meu. É, sei lá, a mesma cena que no futebol. Sei lá, o Benfica vendeu o João Félix e ia buscar outro puto de qualidade. Sei lá, ia buscar o Mbappé ou o Sancho ou assim, estás a ver? Ou o Haaland, ou um desses putos. Claro que é irreal para a realidade de futebol, mas é basicamente isto, ok? Vendes um puto de qualidade e vais buscar outro puto de qualidade. Ou ainda mais qualidade. O Benfica fez uma manobra inteligente, porque é tipo, ok, podemos dominar novamente o triplo salto como fazíamos com o Nelson Évora e temos aqui um excelente atleta. Depois, ele nacionalizou-se, tornou-se português, ok? E a partir desse momento, é um português como outro qualquer. E o pessoal ainda fica chocado de ver as críticas, mas tipo, eu não sei se lembram, no Euro 2004, quando tivemos Deco na seleção, depois mais tarde com o Pepe e tal, para muito pessoal eles continuaram a ser brasileiros, meu. Quando na realidade, meu, estás aqui em Portugal há X tempo, curtes do nosso país, curtes sei lá, da nossa gastronomia, do nosso clima, o caralho, porquê é que não pode ser português, meu? Voltámos àquela discussão. Quando é que se define o que é um português, um português a sério, o caralho? Ou como fez aquele tweet estúpido, aquele tweet não, aquela publicação no Facebook estúpida daquele deputado ou ex-eurodeputado do PCP a dizer esta medalha é 100% portuguesa, esta não é. Tipo, claro que o gajo nasceu em Cuba e isso nunca podes apagar. Agora, o gajo é tão português como eu, até porque
Vendo a flash interview dele depois de ter ganho a medalha, o gajo super emocionado a dizer que queria agradecer. Isto é uma cena que eu noto sempre, de pessoal que vem de outro país e assume Portugal como o seu país e parece que tem mais vontade de querer agradecer. E tipo, nem sei se tinhas de agradecer, porque ao investimento que se faz no desporto, nem sei se tinhas de agradecer. E vamos falar disso, porque o valor que se falou foi 18 milhões. Eu estive a fazer a conta, ok? Estive a fazer a conta e eu estive aqui a ver e Portugal levou 92 atletas para os Jogos Olímpicos, ok? E então vamos lá fazer a conta. Dos 18 milhões a dividir por 92. Dá 195.652 euros para cada atleta. Parece bueno, não parece? E agora vamos dividir por 5 anos, que foi quanto demorou o ciclo olímpico, acho que é assim que se diz. Dá 39.130 euros por ano, ok? Vamos dividir por 12 e dá 3.260 euros por mês para cada atleta que foi aos Jogos Olímpicos. Parece bué, parece. Só que, primeiro, não, o investimento nestes atletas não é só para estes 92, ok? E tipo, se vais meter mais, sei lá, 100 atletas ou 200 atletas, que é tipo aqueles que ficaram em primeiro, segundo e terceiro, quase se apuravam ou assim, estás a ver? Vais ver que há um valor mínimo e claro que se tinha de investir mais. E isto agora faz-me lembrar quase um filme. Por exemplo, tens um filme que dá lucro no cinema. Tens duas opções, que é ou continuas a investir pouco e o filme pode dar ou não lucro, ou então aumentas a parada, investes mais e pode ser que o lucro aumente muito mais. E tipo, Portugal nestes Jogos Olímpicos conseguiu a melhor performance de sempre, ok? Ganhou uma medalha de ouro, 2 de prata e uma de bronze, até ao momento. Não sei se ainda pode ganhar mais medalhas, deixa ver aqui na IEP do Comitê Olímpico Português. Ainda tem ciclismo, Jogos Olímpicos Omnium. Deve ser aquela cena em pista, não sei. Deve ser, porque depois tem scratch, tempo, eliminação e pontos. É a mesma atleta, 4 provas, por isso é isso. Depois, não sei, na maratona masculina se calhar não temos ninguém. Que acho que ainda não se realizou a maratona masculina. Realizou-se a feminina, acho que a masculina ainda não se realizou. E pá, e fora os diplomas, e foi o que nós dissemos no último episódio, o pessoal que teve bué perto das medalhas, tivemos a Oriol Dongmo, que teve bué perto do bronze, 5 cm. Tivemos a Liliana K no lançamento do disco, que se não começasse a chover, provavelmente ela tinha feito uma prova muito melhor. Assim, começou a chover e desde que regressou quase ninguém conseguiu melhorar o lançamento, e então ela ficou também em quarto ou quinto lugar, tipo, bué perto. Sei lá, tivemos aquela Cátia Azevedo, que é enfermeira e participou também ok, ficou em 17º lugar nos 400 metros, em que tipo a gaja é enfermeira, e imagina aí, Covid como ao caralho, e ela mesmo assim conseguiu estar nos Jogos Olímpicos. Tivemos na marcha, o João Vieira, que acabou em 5º lugar, mas andou sempre ali perto das medalhas. E tipo, pá, o que é que podes pedir mais a um país bué pequeno? Porque, por exemplo, vamos ver aqui o medalheiro dos Jogos Olímpicos. Pá, estou aqui na olimpiadatododia.com.br, por isso não sei se pode confiar. Mas, a China tem 38 de ouro, vai à frente. No total de medalhas está os Estados Unidos com 108 medalhas. Ok, Brasil está em 12º. Deixa cá ver. Portugal está em 56º. Pois, Portugal ganhou 2 de bronze, não foi 2 de prata. Está a confundir. Ok, está certo. Foi judo e canoagem, quem ganhou o bronze, estava-me a confundir. Mas sei lá, Portugal está à frente de países como México, por exemplo, ok? Que ganhou 4 de bronze, ok? Que é um país que tem muito mais habitantes. Como a Finlândia, que é um país muito mais rico, ok? Ok, aqui só tem 93 países, por isso, Em último está a Síria, porque é que será? Com uma medalha de bronze. O Burkina Faso, que também foi no triplo salto masculino, também tem uma medalha de bronze. Mas pá,
É tal cena, se podíamos estar melhor, claro que podíamos, claro que podíamos, mas não se investe. A surpresa, acho que foi a Itália, que a Itália ganhou o bué de medalhas, principalmente no atletismo. Do que eu me recordo, não costuma ter, assim, uma tradição no atletismo, mas ganhou bué medalhas, E depois tivemos momentos marcantes como no salto com barra masculino, em que quase que se bateu o recorde do mundo. Tivemos no salto em altura, em que os dois atletas dividiram a medalha de ouro, foi interessante. No triplo salto feminino, em que se bateu o recorde do mundo, mais uma vez. Uma cena engraçada na flash interview do Pichardo, no fim da prova, foi que o jornalista perguntou-lhe o que é que ele tinha na cabeça, quanto é que ele queria saltar, e ele 18,40. E o jornalista, 18? Do tipo, se calhar está a dizer 17,40. E ele, sim, 18,40, só que depois sentiu uma dorzinha no pé e então já não deu. Ou seja, o gajo estava preparado para bater o recorde do mundo, Infelizmente não conseguiu. Quem sabe daqui a 3 anos, ou nas provas até lá, possa bater. E pá, aceitem só que o gajo é português, Aceitem só que o gajo é português, ok? E pá, isto como é um podcast de férias, nem sei se... Não vamos ter o verdade, ok? Porque eu não estou a me chatear. Ia gozar com a cena da neve da Serra da Estrela que foi transportada para Lisboa, mas nem sei até que ponto. Isso é tão ridículo, nem sei até que ponto é que vale a pena gozar. Só sei que provavelmente é por isso que os polos estão a derreter, ok? Porque o pessoal anda a tirar neve de lá para fazer tradições, ok? Mas vamos então se calhar para as recomendações culturais desta semana. Então, ok, Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana, tenho 3 cenas, ok? Começámos pelo YouTube, novo relatório DB, ok? Do mês de julho. Foi bom, ok? Mas deu a impressão que julho foi um mês bué tranquilo, Deu a impressão que julho foi um mês bué tranquilo. Se calhar em comparação com junho, que tinha acontecido tudo. Tinha acontecido o Euro, tinha acontecido não sei o que mais. Se calhar o de agosto vai ser interessante por causa dos Jogos Olímpicos, porque julho só apanhou ali um bocadinho do fim dos Jogos Olímpicos. Em agosto temos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, ok? Por isso também acho que vai dar na RTP2. Por isso quem quiser acompanhar também pode acompanhar, que é sempre interessante. Os Jogos Paralímpicos por vezes até são mais interessantes porque é aquela chapada do tipo, caralho, o gajo não tem uma perna e mesmo assim corre muito mais rápido do que tu, E então eu curto sempre boa essas cenas de superação. Por isso Depois, 2 filmes que eu fui ver ao cinema. Jungle Cruise, que é um da Disney com o The Rock e a Emily Blunt, em que basicamente o filme passa-se no Brasil, ok? No Rio Amazonas, em que a Emily Blunt quer descobrir uma cena que vai salvar o mundo. Basicamente é isso que eu posso dizer sem dar spoilers. É aquele típico filme da Disney, ok? É live action, ok? Não é desenhos animados. Mas é daqueles filmes que pode-se ver perfeitamente no Natal em família, por exemplo. Se tiver de meter um rótulo é Natal em família, Jungle Cruise, ok? Depois temos sempre aquela parte em que o The Rock diz obrigado ou tenta falar em brasileiro, que é sempre um bocado cringe, mas pronto, para o pessoal lá fora pode funcionar. Atenção, ele fala em inglês o filme todo, só diz uma ou outra palavra em português, ele e a Emily Blunt, por isso, E depois, um dos melhores filmes de 2021 até o momento, que é o Esquadrão Suicida, ou The Suicide Squad, com a portuguesa Daniela Melchior, que teve muito bem no filme, ok? Eu pensei que ela ia ser uma personagem secundária, mas para não dizer que é a personagem principal, é uma das principais do filme. Mais uma vez a Margot Robbie, incrível, ok? Incrível como Harley Quinn. O Idris Elba também fortíssimo. E mais uma vez o James Gunn a mostrar que é dos poucos a saber fazer filmes de ação com super-heróis fixes, ok, fixe. E o gajo é bué nerd porque o gajo vai buscar
vai buscar heróis que ninguém está à espera. Tipo, tem lá um herói, para terem noção de como o filme é louco. Tem lá 2 heróis que são bem estranhos. Tem um que é uma doninha que já matou 27 crianças, ok? Que é interpretado pelo irmão dele. O irmão dele interpreta 2 personagens no filme, ok? São dois personagens bem secundários, mas são 2. E outro gajo, que o gajo tira os braços e controla tipo os braços telepaticamente e os braços dão murros no ar, ok? E esse herói, acho que também nas BDs ele arrancava um braço e dava com o braço tipo o braço servia de taco de beisebol. E com o outro braço usava o braço como taco de beisebol, por isso E é bué fixe ver quando tens pessoal que aprecia mesmo da cena a realizar, não... Tipo, por exemplo, Mad Max Fury Road, realizado pelo George Miller. É bué fixe porque é o criador daquilo e o gajo curte mesmo daquilo, ok? É diferente tu entregares um filme a um gajo qualquer e ele, vou fazer como se fosse só mais um filme. Não, meu, é uma cena especial. Então bué fixe e eu já agradeci no Twitter e no Instagram, mas agradeço a toda a gente que cancelou o James Gunn em 2018, meu. Porque, para quem não se lembra, em 2018 resgataram uns tweets dele de 2008, 2011, em que ele fazia piadas sobre violação, sobre pedofilia e o caralho. E então queriam cancelar o gajo por uma merda que ele tinha escrito 10 anos antes, como se a pessoa em 10 anos não pudesse evoluir. E basicamente, ele tinha contrato exclusivo com a Marvel, ok, para realizar o Guardiões da Galáxia 3, foi despedido, a DC aproveitou e foi buscá-lo. Mal ele foi anunciado na DC, um dia depois, a Marvel contratou-o novamente para realizar Guardiões da Galáxia 3. Ou seja, graças a esse cancelamento, o James Gunn ficou mais rico, ok? Porque além de ter o contrato de exclusividade com a Marvel, agora também tem um contrato com a DC, ok? Não é exclusivo da Marvel nem da DC, mas está nos dois. E o filme parece estar a ter sucesso, tipo, tem quase 100% no Rotten Tomatoes. E a DC já disse que vai continuar a ter filmes do James Gunn, o que é bem fixe. E a Marvel vai continuar a ter filmes do James Gunn. Ou seja, o gajo só ganhou com esse cancelamento. E aqueles que o tentaram cancelar, fizeram um excelente trabalho porque só deixaram o gajo mais rico e mais famoso. Ok, por isso, guerreirinhos digitais, continuem, ok? E vão ver Esquadrão Suicida porque Harley Quinn, Idris Elba, a Danielle Melchior, o tubarão gigante, meu, com a voz do Sylvester Stallone, está incrível. O John Cena, meu, o papel também está... O John Cena é tipo o Dave Bautista da DC neste momento, ok? É quem viu Guardiões da Galáxia e viu o Drax, pronto, é o John Cena, basicamente. E está muito fixe. Acho que era o filme que 2021 estava a precisar, que é um filme leve, entre aspas, apesar de ter bué da sangue e bué da violência, isso é tipo, yes, caralho, é isto que se precisa. E eu acho que o James Gunn mandou uma boquinha à DC, porque o primeiro Esquadrão Suicida não era para ser tão colorido e tão animado, era para ser uma cena mais sombria e mais violenta. Mas quando se mostrou ao público, naqueles testes que os estúdios fazem, o pessoal odiou e então alteraram e começaram a pôr mais animado e o caralho, e acho que foi isso que estragou o filme. E neste tem uma cena da Harley Quinn, que até está no trailer, que é das cenas mais violentas, em que ela mata pessoal como o caralho e depois começam a sair florzinhas atrás dela, ou seja, deixar a cena bué colorida. E pode ser só impressão minha, mas eu acho que isso foi uma boquinha do James Gunn do tipo, querem um filme colorido? Peguem o vosso filme colorido enquanto está sangue a ser jorrado por todos os lados. E curti bué. Tinha bué hype em relação ao filme e não me desiludeu. Por isso, assistam The Suicide Squad no cinema, sigam a Danielle Melchior nas redes, porque provavelmente ela agora vai ter bué convites internacionais e ela merece, porque ela esteve super bem no filme. E acho que é isso, ok? Vou para a última semana de férias, ok? Tenho uma única missão, que é comprar uma moca das velocidades novas para o carro e o puxador novo para o carro. Vai ser uma missão complicada, mas tenho uma semana para concretizar isso. Por isso, continuamos aí na luta. Já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.